Embora sejam menos frequentes do que as fraturas ao redor do quadril e da diáfise, as fraturas do fêmur distal são lesões cada vez mais comuns, até 6% das fraturas femorais, e apresentam desafios consideráveis no manejo. Nenhum método único de tratamento conseguiu superar todos os problemas associados a essa lesão. Antes de 1970, a maioria das fraturas supracondilares era tratada de forma não operatória. No entanto, deformidades, incongruência articular, rigidez, bem como as complicações de tratamentos prolongados eram comuns. Desde então, técnicas operatórias e implantes evoluíram de tal forma que a fixação interna está atualmente recomendada para a maioria das fraturas de fêmur distal em adultos. Os objetivos do tratamento são a reconstrução anatômica da superfície articular, restauração do comprimento e alinhamento axial, e fixação estável que permita a mobilização precoce. A fixação interna do fêmur distal, no entanto, é difícil por várias razões. Os fragmentos ósseos são pequenos, há um canal medular largo, a qualidade óssea é comprometida, com munição da fratura e a existência de implantes prévios que tornam difícil alcançar uma fixação estável interna. Embora melhores métodos de fixação tenham melhorado os resultados clínicos, o tratamento operatório dessas fraturas difíceis ainda não é consistentemente bem sucedido. O mecanismo de lesão para a maioria das fraturas supracondilares é pensado como uma carga axial com valgo, varo ou forças rotacionais. Uma distribuição bimodal de lesões de alta energia em pacientes mais jovens e de baixa energia em pacientes idosos é tipicamente observado com essas lesões. No entanto, lesões de alta energia em pacientes idosos não são incomuns. Em pacientes mais jovens, as fraturas supracondilares frequentemente ocorrem após traumas de alta energia relacionados a acidentes de carro ou motocicleta. Nesses pacientes pode haver considerável deslocamento do fragmento fraturado, comunição das feridas abertas e lesões de tecidos moles. Por outro lado, em pacientes mais idosos com osteoporose, as fraturas supracondilares geralmente ocorrem após uma queda da própria altura de um membro fixo. Observou-se que o córtex anterior do fêmur distal, ao tornar a diáfise femoral mais côncava durante a artroplastia total de joelho, pode também predispor à fratura do fêmur distal. A contração do músculo gastrocnêmio gera uma força que resulta em deslocamento posterior e uma angulação do fragmento distal. Ou seja, deformidades previsíveis ocorrem após uma fratura do fêmur distal e são produzidas principalmente pela direção de deslocamento inicial da fratura e secundariamente pela contração da musculatura da coxa. Em fraturas com extensão intraarticular, forças assimétricas são aplicadas no côndilo femoral respectivo, produzindo uma angulação em varo ou valgo, e o deslocamento rotacional que contribui para a incongruência articular. Essas forças devem ser superadas durante a redução da fratura, e o dispositivo de fixação interna deve ser forte o suficiente para estar prevenindo um novo deslocamento. Força de alta energia suficiente para fraturar o fêmur distal também pode levar a lesões concomitantes no mesmo membro, ou em locais até mesmo mais distantes, sendo comum lesões associadas não esqueléticas. Por exemplo, problemas pulmonares. Podem atrasar a fixação definitiva da fratura por dias ou até mesmo semanas. A fixação tardia aumenta a dificuldade técnica do procedimento e contribui para a morbidade do paciente e pode comprometer os objetivos do tratamento. A fixação externa temporária tem sido utilizada de forma eficaz nessas circunstâncias para estabilizar a fratura, prevenir traumas adicionais aos tecidos moles locais e melhorar a mobilização do paciente. Aproximadamente 5 a 10% das fraturas do fêmur distal são fraturas expostas, quase sempre localizada na parte anteriormente, e está associada a uma variabilidade significativa do mecanismo de trauma. Como em todas as fraturas, o ferimento exposto por si só exige tratamento emergencial e imediato. A administração apropriada de antibióticos deve ser seguida por um debridamento cirúrgico e irrigação da ferida. Feridas por esmagamento são fatores críticos na prevenção de infecção. Desbridamentos em séries pode ser necessariamente em muitos tipos de fraturas abertas. A fixação externa inicial é comumente utilizada para estabilizar essas lesões, isso é, particularmente relevante em pacientes com lesões múltiplas, lesões vasculares graves e mutilantes. O uso de fixador externo nessas fraturas permite a estabilização da fratura e tecidos moles, uso cuidadoso do plano da pele, alívio da dor e também mobilização entre o paciente e o membro lesionado. No entanto,
A fixação interna definitiva em fraturas supracondulares abertas limita o desbridamento secundário e deve ser avaliada com cautela, em face de uma infecção dos tecidos moles, interferência com o suprimento local de sangue e qualquer fator que possa afetar não só o local da fratura, mas também como o membro em todo. Em pacientes estáveis com fraturas supracondulares tipo 2, 3 ou 3A abertas, infectadas, muitos cirurgiões favorecem a fixação interna definitiva após o desbridamento das feridas traumáticas, se as feridas puderem ser consideradas como limpas. No entanto, fraturas 3B e 3C do fêmur distal são geralmente tratadas com desbridamentos em série, fixação externa temporária e fixação interna depois. Fraturas subsequentes podem exigir retalhos de tecido mole, enxertos ósseos ou transferências nervosas, ou transferências para centros terciários com recursos para tratamento de lesões complexas. Falando da lesão vascular, é incomum em fraturas supracondulares do fêmur, mas pode representar uma boa constelação de lesões devastadoras. A maioria das lesões vasculares ocorrem secundariamente às fraturas do fêmur proximal ou luxação do joelho, com lesão geralmente da artéria poplítea. A lesão da artéria femoral profunda e de seus ramos ocorre mais frequentemente nas fraturas da diáfise do fêmur. A lesão vascular proximal do joelho, ou poplítea, quase sempre ocorre associada à luxação do joelho ou fraturas da região proximal da tíbia. Surpreendentemente, embora a incidência de lesão vascular em fratura do fêmur distal seja baixa, ela deve ser sempre considerada, porque o local da fratura está próximo a estruturas vasculares da parte distal do fêmur. Essas lesões vasculares geralmente resultam do deslocamento severo, lesão por estiramento, laceração por fragmentos ósseos ou por forças de cisalhamento associada também à luxação do joelho. O comprometimento vascular pode ser diagnosticado clinicamente por ver a isquemia do membro, vai ver uma ausência do pulso, atraso no enchimento capilar ou outros sinais relacionados a uma síndrome compartimental. Fraturas supracondulares deslocadas próximas à artéria femoral ou veia poplítea devem despertar preocupação, mesmo que os exames iniciais pareçam normais. Os reparos arteriais geralmente são realizados antes do fechamento da ferida e da estabilização óssea, mas vale a pena notar que pacientes com um risco vascular significativo, tipo 3C, a amputação pode ser inevitável, particularmente se a isquemia for muito prolongada. Em relação a lesões ligamentares, concomitantes ao redor do joelho, são pouco reconhecidas em fraturas do fêmur distal e raramente são diagnosticadas no pré-operatório. Pode incluir lesões no ligamento cruzado anterior, posterior, colateral médio, lateral, cápsula posterior, cápsula medial. Lesões ligamentares que acontecem junto com a fratura são difíceis de identificar devido à dor, o edema, o inchaço. O ligamento colateral medial geralmente é o mais frequentemente lesionado, ainda que seja um desafio seu diagnóstico. Se a estabilidade do joelho for questionada após a fixação definitiva da fratura, talvez possa ser necessário realizar uma artroscopia ou uma ressonância magnética para estar avaliando. Em relação a fraturas periprotéticas do fêmur distal. Essas fraturas do fêmur distal, que acontecem após uma artroplastia total de joelho, aumentam a incidência nos últimos anos, com a frequência estimada de 0,3 a 2,5% em ATJ primária e em 1,6 até 38% após revisões de artroplastia total do joelho. Fratura através do fêmur supracondilar são as mais comuns em fraturas periprotéticas. Essas fraturas podem ocorrer devido ao aumento do número de pacientes com próteses de joelhos. Pacientes com fraturas periprotéticas frequentemente vão ter muitas comorbidades. Fatores de risco como osteoporose, artrite reumatoide, uso prolongado de corticosteroides, histórico de cirurgia prévia no fêmur distal ou implantes cimentados. O tratamento ele depende completamente da estabilidade do implante. Se a prótese estiver mais solta, a remoção geralmente pode ser necessária. Se a prótese estiver estável, a fixação interna é geralmente bem sucedida. A fixação com placas bloqueadas pode permitir carga precoce e também a mobilização. Em relação ao diagnóstico, radiografia anteroposterior e lateral do joelho e do fêmur devem ser obtidas. Na maioria dos pacientes, a radiografia de pelve, quadril, fêmur contralateral também são indicadas, uma avaliação complementar. Radiografia de tração podem ajudar na avaliação da incongruência articular e também no planejamento cirúrgico. Em relação à tomografia, pode ser indicada, principalmente se você pensa numa fratura intraarticular. Não tem muito bem uma classificação
dessas fraturas do fêmur distal, mas a classificação da O cai muito bem. A região supracondilar do fêmur é definida como a zona entre os côndilos femorais e a junção da metáfise com a diáfise femoral. Essa região compreende aproximadamente os 15 centímetros distais do fêmur, medidos a partir da superfície articular. É importante distinguir as fraturas extraarticulares das intracondilares, bem como as fraturas diafisárias do fêmur, pois o método de tratamento e o prognóstico são bem diferentes. A diáfise do fêmur ela é cilíndrica ou em forma de lágrima, mas em sua extremidade inferior alarga-se em 2 côndilos curvos. Se observa de frente a forma do fêmur distal de maneira trapezoidal, com a parte posterior do côndilo sendo mais larga do que a anterior, criando um ângulo de inclinação de aproximadamente 25 graus na superfície mais medial e 15 graus na superfície lateral. Essa informação é importante ao posicionar os implantes, pois os côndilos cruzam da lateral para a medial. As radiografias AP, implantes colocados anteriormente que parecem ter comprimento adequado, podem ser muito longos e causar uma irritação dolorosa. Anteriormente, as superfícies articulares dos 2 côndilos se unem para formar um sulco profundo para articulação com a patela. Agora, posteriormente, mais para trás, eles são separados pela fossa intercondilar, que serve como ponto de fixação para os ligamentos do joelho. A superfície de contato para a patela inclui partes de ambos os côndilos, mas é derivada predominantemente do côndilo lateral, que é mais largo e se estende mais proximalmente. Já o epicôndilo lateral, como mostra na imagem, que se projeta da superfície lateral do côndilo lateral, dá origem ao ligamento fibular. Imediatamente abaixo do epicôndilo lateral tem um sulco oblíquo, onde residem os tendões do músculo poplíteo. O côndilo femoral medial é o mais longo que o côndilo lateral, e ele se estende de maneira mais distal. Sua superfície medial é convexa e contém um epicôndilo que dá inserção ao ligamento colateral tibial. Localizado na parte mais proximal do côndilo está o tubérculo adutor, onde vai estar inserindo o tendão do músculo grande adutor. Normalmente, a articulação do joelho está orientada paralelamente ao tornozelo e ao solo. O eixo anatômico da diáfise femoral em relação ao joelho, em média, tem cerca de 6 a 7 graus em valco, fisiologicamente, com alguma variabilidade entre indivíduos, podem variar de 2 a 10 graus. O membro contralateral, se não lesionado, pode ser utilizado radiograficamente para definir o eixo do membro de cada pessoa. A superfície femoral expandida e os côndilos tibiais correspondentes são adaptados para a transmissão direta do peso corporal, durante o apoio do peso. Os 2 côndilos apresentam no plano horizontal dos côndilos tibiais e a diáfise do fêmur, que inclina-se inferomedialmente. Essa inclinação expressa a maior largura do corpo na altura dos quadris do que dos joelhos. Há 3 principais grupos musculares na coxa: os adutores, quadríceps e isquiotibiais. Os 2 últimos, quadríceps e isquiotibiais, cruzam o joelho e são essenciais para a sua função. Anteriormente, os músculos do quadríceps fornecem potência para o aparelho extensor do joelho e são supridos pelo nervo femoral. O quadríceps insere-se distalmente na patela e envolve patela medial e lateralmente com o retináculo patelar. Posteriormente, os músculos isquiotibiais, semitendinoso, semembranoso e bíceps femoral são inervados pelo nervo ciático e se inserem na parte mais proximal da fíbula e da tíbia. Já o músculo gastrocnêmio se origina do aspecto posterior do fêmur, logo acima dos côndilos, na região supracondilar. Embora o tratamento não operatório tenha sido uma abordagem preferida antes de 1970, atualmente ele é reservado para pouquíssimas situações. Pacientes que são confiáveis com fraturas sem desvio, pacientes não ambulatoriais, por exemplo, paraplégicos, pacientes com comorbidades médicas muito significativas, tipo doenças pulmonares extremamente graves ou risco cardiovascular muito elevado. Fraturas infectadas ou fraturas expostas severamente contaminadas, tipo a 3B, e ambientes com infraestrutura limitada, sem dispositivos de fixação interna ou acesso à fluoroscopia. O tratamento não operatório de uma fratura de fêmur distal deslocada geralmente envolve a tração esquelética, com imobilização, com ou sem aplicação subsequente de tala engessada. Essa abordagem requer internação hospitalar, é intensiva em recurso e raramente usada.
além de ter alto risco de complicação em pacientes frágeis e mais idosos. O tratamento não operatório da fratura de fêmur distal tem como indicação justamente esses pacientes, mas contraindicação, fratura distal do fêmur em sua maioria. Durante muitos anos, a redução fechada e a tração esquelética através do fêmur proximal ou distal foram comuns. Hoje em dia, raramente serão usadas. Em relação à cirurgia, antes da introdução das placas de ângulo fixo e do uso de pregos retrógrados, a fratura em pacientes com osteoporose, canais medulares amplos e fraturas cominutas eram muito difíceis de tratar. Hoje, as técnicas de fixação interna e os implantes modernos permitem a restauração precoce da mobilidade e função. A meta do tratamento cirúrgico é restaurar o alinhamento anatômico, comprimento e rotação dos membros, junto com a congruência articular e estabilidade superficial para a mobilização precoce. A escolha entre placas laterais com parafusos ou pregos retrógrados intramedulares depende do padrão da fratura, das características do paciente e também da preferência do próprio cirurgião. Ambos os métodos apresentam vantagens e desvantagens biomecânicas, técnicas e clínicas. Os pregos retrógrados são ideais para algumas fraturas, especialmente em pacientes que têm osteoporose. As placas permitem a fixação mais precisa em fraturas articulares mais complexas. O sistema LIS foi desenvolvido para ser aplicado como um fixador interno, utilizando abordagens minimamente invasivas. Como nessa imagem que está mostrando no vídeo. A placa, na imagem A, ela é inserida por meio de um túnel submuscular lateral com auxílio de um braço guia radiolucente. A placa ela é estabilizada na região distal da fratura com pinos inseridos em ambas as extremidades que atravessa o braço guia. Na imagem C, nós conseguimos ver a redução da fratura, que é ajustada com precisão, e em seguida são colocados os pontos definitivos de fixação, incluindo parafusos bloqueados, uniloculares, autoperfurantes e autorroscantes. Na imagem D, vemos que a fixação está definitivamente aplicada. Nessa próxima imagem, nós temos os designs diferentes de placas de fixação condilar utilizadas para reparar fraturas do fêmur distal, que da esquerda para a direita, e placas de lâminas anguladas em 95 graus, DCS, placas bloqueadas modernas com local de bloqueio fixo, e a placa de bloqueio de ângulo variável. Nessa outra imagem, nós temos um diagrama da placa bloqueada moderna sendo aplicada no fêmur distal. A placa ela deve ser bem centrada na superfície lateral. Na imagem B e C, que está uma em cima da outra, sistemas de placas anatomicamente que estão ali bem contornadas, usando um orifício de ajuste na extremidade distal, que é posicionado entre 95 e 88 graus em relação de aço femoral, projetado para ser paralelo à superfície articular em uma versão anteroposterior. Já na imagem D, temos a redução, que é obtida e pinos são aplicados para fixação provisória. Na imagem E e F, os pinos adicionais podem ser colocados para parafusos canulados ou para perfuração de parafusos bloqueados definitivos. Em relação a cuidados pós-operatórios, o movimento precoce do joelho é iniciado já no pós-operatório. Em pacientes conscientes, a mobilização começa no primeiro ou segundo dia de fisioterapia. Se o paciente estiver em ventilação mecânica, utiliza máquina de movimento passivo contínuo. Exercícios de fortalecimento e carga parcial com apoio de 20 a 40% do peso corporal com andador ou muletas começam entre 3 a 6 semanas, com base nas radiografias e da estabilidade da fratura. Pacientes com fraturas do tipo A, sem acometimento articular, geralmente iniciam carga completa entre 6 a 8 semanas. Nos casos tipo B, que são aquelas que têm uma mais ou menos, está parcialmente articular, ou tipo C, que são cominutas e articulares, o suporte de peso total é adiado entre 10 a 12 semanas. Até a 12ª semana, a maioria dos pacientes apresentam consolidação óssea significativa e pode caminhar com auxílio. Fraturas do fêmur distal é um desafio considerável. O uso de placas bloqueadas modernas exige um planejamento rigoroso e também um posicionamento adequado. A falha no posicionamento pode resultar em má redução, desalinhamento do eixo, dor e complicações graves. Já o uso de hastes retrógradas é uma opção viável no tratamento de fraturas do fêmur distal, à medida que a tecnologia e as técnicas cirúrgicas evoluíram. Hastes retrógradas intramedulares de comprimento total são comumente utilizadas e permitem múltiplas opções de bloqueio, incluindo fixação angular multi-eixo. Essas hastes demonstram melhorar a estabilidade e a resistência à fadiga, em comparação com hastes não bloqueadas.
As vantagens são que a inserção é menos invasiva, com menor dissecção de tecidos. E também tem menos risco de falha por tensão ou flexão, pois a haste é posicionada centralmente no eixo. O segredo seria identificar corretamente o ponto de entrada aqui. Obter uma boa redução durante o procedimento, com comprimento, alinhamento axial e rotação. Nessa imagem que trouxe, é um caso de uma fratura de fêmur altamente comunitiva e periprotética numa mulher de 53 anos. Na radiografia A até C, as radiografias das lesões, D e E, radiografia pós-operatória, após a fixação com combinação de placa e haste intramedular, utilizando uma incisão parapatelar lateral. E a F e G são radiografias no segmento depois de 15 meses já resolvido. Hastes intramedulares retrógradas também têm sido utilizadas para tratar fraturas distais selecionadas do fêmur. Existem várias vantagens potenciais. A haste intramedular atua como dispositivo que compartilha a carga, ao contrário da placa, e tem potencial de estabilizar fraturas complexas com menor dissecção de tecidos moles. Sistemas modernos, como fixação em múltiplos planos com parafusos bloqueados de alta rigidez, melhoram a estabilização articular. Embora hastes curtas e longas, a maioria dos cirurgiões preferem hastes de comprimento total inseridos desde o istmo do fêmur até o nível do trocânter menor, para evitar a instabilidade proximal ou fraturas acima da haste. Em pacientes com fraturas ipsilaterais, proximais e distais do fêmur, a haste retrógrada permite a estabilização simultânea de ambas as fraturas. A haste retrógrada tem sido especialmente recomendada para fraturas do segmento distal e mostrou mais eficaz do que a haste anterógrada na obtenção da manutenção do alinhamento distal. Em relação à desvantagem é que ela pode ter um conflito patelofemoral, a deformidade causada pelo desalinhamento do canal e talvez uma fixação inadequada do côndilo. Uma das complicações é o mau alinhamento, união-vício, o desalinhamento. De 5 a 10 graus provavelmente afeta a mecânica do joelho já bastante, e também a marcha. Aumento varo ou valgo pode levar a uma sobrecarga da articulação e artrose subsequente do côndilo medial ou lateral, respectivamente. Desalinhamento, inflexão e extensão, rotação ou encurtamento também pode afetar a função e causar dor em atividades cotidianas. Séries precoces que usavam placas convencionais mostram alta incidência desses problemas, mas o uso bem sucedido de placas bloqueadas está bem descrito, assim como o uso de hastes. Historicamente, a fixação rígida, como a redução anatômica aberta, utilizando placas convencionais para fraturas distal do fêmur, resultava em alta taxa de não união, de 29% a 38%. Estudos posteriores mostraram que o uso de abordagens biológicas mais conservadoras, com o uso de placas anguladas bloqueadas, com técnicas minimamente invasivas, reduziu essas taxas.